terminei a primeira parte do a Filha de Danaus, e que nós seguimos uma família, especialmente duas irmãs, que vão tomar rumos diferentes na vida. A Algita, a irmã mais velha, vai sair de casa para trabalhar. Ela tem uma oferta de uma mulher para ser dama de companhia dessa mulher, basicamente, e ajudá-la em suas atividades filantrópicas. E a filha mais nova fica em casa, tem ambições de se tornar compositora de música, porém é pressionada pela família, né? Como a mais velha saiu de casa, causou todo um alvoroço, né? A mãe começa a pressionar a menina mais nova para se conformar às regras, para não repetir o que a mais velha fez, e dá uma série de atividades para essa menina, para ocupar o tempo dela, para desviá-la dessa paixão pela composição. E essa primeira parte termina com uma sugestão de que essa menina aceitou um pedido de casamento. Nem estava apaixonada pelo noivo, não. Mas simplesmente porque foi pressionada pela situação, estava num momento assim emocionalmente mais fraco e viu nesse pedido uma forma de se libertar dessa prisão da família, né? A princípio, embora ela tivesse uma certa consciência de que o casamento seria talvez, na forma como então regulado e concebido, né, uma outra forma de prisão, não sei, há uma sugestão de que ela vai se casar. E o interessante desse livro é que ele é todo formado em conversas, debates entre os personagens sobre as questões relativas à condição da mulher, especialmente a questão do casamento e a questão da mulher que quer ter um trabalho, né, ou que quer se dedicar a algum tipo de dom, né, quer escrever, ou quer, no caso da Hadria, acho que eu não falei o personagem dela, né, dessa filha mais nova, quer ser compositora de música, enfim, como fica essa mulher numa sociedade para a qual uma mulher não deveria se dedicar a uma atividade pessoal, deveria, sim, cumprir o seu dever e se dedicar aos outros, né, seja ajudando a família, seja constituindo uma nova família, enfim. E tá nesse ponto. Tem os diálogos entre os personagens e a autora coloca na boca de diversos personagens de posições diferentes sobre essa questão. Então, acho interessante. Vamos ver como vai continuar. Gente, Victoba, decidi fazer uma receita vitoriana que eu tirei de um semanário vitoriano. Ele é um semanário para garotas, o Jornal das Garotas. Essa edição é de 25 de fevereiro de 1897, achei o PDF. E eles têm receitas temáticas com ingredientes da época, né? Então, eles têm receitas para outubro. E outubro, eles dizem, é o mês que traz as maçãs. Então, receitas que têm maçãs. Eu decidi achar um semanário que tivesse receita de outubro justamente porque a gente está no Victober, né? E aí, dentre as receitas, eu escolhi essa aqui, omelete de frade. Vou ler pra vocês. Fazer uma polpa com várias maçãs cozidas. Aqui não diz a quantidade, né? Já fica um pouco difícil, mas vamos lá. Colocar açúcar e adicionar 2 ovos batidos. Depois você coloca a manteiga numa bacia, né? E coloca farelo de pão e depois coloca essa polpa e cobre com mais farelo de pão. Depois você coloca manteiga derretida em cima e vai no forno por cerca de 1 hora, que eu acho também que o forno vitoriano não deve ser tão bom, né? Então eu vou fazer assim, meia hora, 20 minutos, vou ficar observando pra ver como fica. E depois coloca açúcar por cima pra servir. É esse o prato. Esse semanário é bem interessante, interessado a garotas. E tem trechos de folhetim, tem dicas de moda, dica de como colocar o cabelo, passar um tônico no cabelo. É bem engraçado. Tem também uma coisa que eu achei interessante, que é um puzzle de poema, que é um poema que tem imagens e trechos de palavra, e aí eles falam para os leitores adivinharem, e eles dão um prêmio de algumas moedinhas para aqueles que adivinharam o que é o poema. Isso me lembrou minha infância. Minha infância a gente também tinha esses puzzles que envolviam imagens e palavras, puzzle de poema. Achei interessante. Mas vou ver se eu coloco algumas imagens do que eu tô falando aqui. E é isso, vamos fazer aí esse omelete de frade.
Gente, eu até gostei do omelete, deixei cerca de 20 minutos, ficou um pouco durinho, assim, meio como uma panqueca, na verdade. Só que eu adicionaria canela, né, uns temperos assim, mais interessantes, que talvez não eram muito acessíveis aos vitorianos, então não tem na receita, mas eu adicionaria uma canela, assim, um cravo, pra ficar mais gostoso, mas eu achei interessante. Terminei a segunda parte das Filhas de Thanos, meio que na metade do livro. Nessa segunda parte a gente descobre que realmente Hadria casou com aquele cara. Teve 2 filhos, já tá 5 anos casado mais ou menos. Infeliz. Obviamente o cara tá infeliz também porque achou que ia mudar ela, né? Quebrou a cara. Só que não tá meio paralisada, né? Não consegue se dedicar totalmente à arte, mas também não consegue se livrar das amarras da vida doméstica, segundo ela coloca a questão. E essa segunda parte é toda formada também em diálogos entre diferentes personagens sobre a condição da mulher. Hadria tá muito amarga. Ela diz que a mulher, basicamente, na sociedade vitoriana, era concebida como uma vaca parideira, e mantida na ignorância durante toda a juventude, e apenas depois do casamento essa realidade é mostrada a ela cruamente. Então essa é a visão da Hadria, muito amarga. E a segunda parte é simplesmente isso, assim, diálogos dos personagens sobre essa questão. Nós temos o personagem de uma escritora, Valéria Duprel, que já apareceu na primeira parte, que é muito amiga da Hadria. A Valéria, ela é muito pessimista. Ela fala assim, casando ou não casando, o destino da mulher é triste, porque eu não casei, eu me tornei escritora e isso me tornou uma pessoa muito sozinha, e a escrita não supre a falta que eu tenho de ter formado uma família, enfim, uma parceria. Nós temos também o personagem de um professor, que também é amigo da Hadria, e esse professor, ele acha que a Hadria não deveria ter casado, não com esse cara, pelo menos deveria ter explorado melhor o seu talento musical. Aparecem outros personagens da vizinhança de onde a Hadria vive, mas a sensação que eu tenho é que a autora simplesmente coloca esses personagens não muito definidos na história para construir argumentos sobre a questão da mulher na época vitoriana, né? Argumentos diferentes com relação a essa questão. E a Hadria nessa parte é uma personagem muito plana, assim, ela não evolui e fica nesse amargor, você fica querendo sacudir ela, olha, faz alguma coisa então, né? Não fica só nisso. E uma coisa que eu acho ruim do livro é que a autora não mostra as amarras da vida da Hadria, simplesmente fala sobre elas, mas não mostra. E é estranho porque a Hadria, na verdade, ela toca, né? Consegue tocar música, ela é uma excêntrica na cidade, né? Ela passa algumas tardes no cemitério, vai para uma casa abandonada para poder tocar música, enfim. A gente não vê as amarras da vida dela, mas a gente só ouve ela falar sobre isso com amargura. E a parte termina com um indício, talvez, que ela vai abandonar o marido, vai para Paris, vai revolucionar a vida e finalmente fazer alguma coisa com relação a isso. Ela também adota, para criar, uma menina que tinha sido filha de uma mulher que morreu, uma mulher que tinha tido essa criança fora do casamento e aí tinha sofrido todo um tipo de opróbrio social. Então aqui a autora vem explorar também essa questão da dupla moralidade, né? A mulher que teve esse filho fora do casamento teve todo um opróbrio social, e o cara, que é o pai, né, fica aí livre, leve, solto, e ninguém se opõe a ele, enfim, questiona nada. E aí a Hadria, para se opor a esse tipo de questão, meio que para se rebelar, vai adotar essa criança que é a Marta. Então é isso. E esse professor também tem uma história que a esposa dele se suicidou, então não sei se isso vai ser explorado no livro em sequência. Eu sinto falta da história da irmã da Hadria, que é a Algita, que tinha, né, saído de casa para trabalhar, enfim, para ter um destino paralelo ao da Hadria, que é a mulher que vai casar. Mas essa personagem não é explorada no livro, né? Então, fica nisso. Vamos ver como vai ser a terceira parte. Uma compra que eu fiz, um lançamento desse ano, é uma coletânea de verbetes sobre escritoras esquecidas, escritoras brasileiras, organizada pela Constância, professora Constância Duarte.
Vou dar uma passada aqui. Essa é uma editora independente de Belo Horizonte. E é volume 1, né? Quer dizer, tem um projeto de continuar essa antologia de escritoras esquecidas, né? Vou passar aqui rapidamente o índice, para vocês terem uma ideia das escritoras abordadas e das pesquisadoras responsáveis por cada verbete. Espero que dê para vocês lerem, pausarem o vídeo e lerem aí. E é isso. Vocês sabem que eu gosto desse tema. É um livro que vai na linha da antologia de escritoras brasileiras do século XIX, organizado pela professora Zaide Musart, pela editora Mulheres. E então acho bem interessante. É isso. Outro livro sobre o qual eu gostaria de ter falado aqui, não falei, é o Eline Vere, do Lycopérus, de 1889. Um clássico da literatura holandesa. E a Eline é a Madame Bovary holandesa. O livro vem retratar a vida da alta sociedade em Haia no final do século XIX e gira em torno de uma ausência. Essa ausência é a personagem da Eline. O livro começa e termina sem a Eline presente, com personagens falando sobre ela e ela não está lá. E a Eline vai aparecer, vai ser esse fio condutor da narrativa. Ela vai ser essa personagem que não se encaixa naquele meio porque espera da vida dela algo diferente do que a sociedade em que ela vive é capaz de permitir que ela realize, digamos assim. Então ela é uma personagem que vai sofrer daquele mal do século bovarismo. Ela é uma personagem muito instável, ela vai do ápice da alegria a depressão, e é muito imaginativa, especialmente no início, quando ela ainda é jovem. Ela, por exemplo, cria uma certa obsessão com um cantor de ópera, uma paixão assim platônica, e começa a stalkear o cara, a pesquisar tudo sobre ele, segui-lo, tentar encontrá-lo nos momentos que ela sabe que ele estará em determinados lugares. E aí, do nada, também ela se desfaz dessa obsessão, digamos, descobre que o cara é um cara normal, e aí ela entra numa depressão total. Enfim, ela é desses altos e baixos. E o livro é esse processo pelo qual ela vai meio que perdendo a noção da realidade, né? Se adentrando cada vez mais nesse mundo de fantasia, que é o mundo das expectativas que ela tem com relação à vida. Então ela tem a vida real dela é muito mais limitada do que ela desejaria que fosse. E ela tá sempre nesse embate com o real e o imaginário, que são seu próprio desejo, suas próprias expectativas. Além disso, o livro vai retratar outros personagens, né? Ele é um livro muito detalhado sobre diferentes cenas da vida desses personagens da alta sociedade. E com uma linguagem até um tanto florida. E essa personagem da Eline vai, então, mostrar os limites dessa sociedade, os limites da própria personagem, ao não conseguir ser tudo aquilo que ela poderia ser dentro dessa vida mais estreita que o tempo e o local em que ela vive lhe permitem. Tem cenas de humor, justamente por causa dessa dificuldade da Eline de se encaixar, e cenas profundamente melancólicas, quando a gente percebe essa personagem se perdendo lentamente, né, adentrando cada vez nessa ilusão, para não ter que enfrentar o real, que é ter que escolher o que perder nesse mundo em que ela vive. Gostei muito, e nessa linha de Madames Bovarys do mundo, recomendo. É um livraço, um excelente livro. É isso e até mais. Terminei a terceira e última parte de As Filhas de Danaus. Nessa parte, a nossa personagem Heidia vai tentar a vida em Paris, vai abandonar a família, vai passar por uma série de dificuldades. Ao viajar para Paris, ela leva a menina Marta, né, que ela tinha pegado para criar, a filha fora do casamento de uma mulher que morrera.
que sofreram o opróbrio social e então morreram. E aí a Haydn sofre uma série de dificuldades para se manter na carreira como compositora em Paris e para se sustentar. Também sofre uma pressão da família, né, para voltar para o marido. E aí ela vai ser colocada diante dessa questão. Ela quer machucar a própria família para impor a própria liberdade e em busca do dom que ela tem para compor música, ou ela vai ceder a esse sentimento de dever moral de voltar para o marido, também tendo em vista que ela não quer causar sofrimento para a mãe, para o pai, enfim. Tá. Eu acho que o livro, ele aborda uma série de questões que eram prementes com relação aos direitos civis das mulheres no Reino Unido naquela época, na Inglaterra, tendo em vista a regulação do casamento naquela época, os direitos de acesso à educação e acesso ao emprego das mulheres, enfim, especialmente mulheres casadas. Mas eu acho que a autora deixa uma série de fios soltos, assim, ela não explora a questão de forma ficcional, usando os elementos ficcionais para construir um enredo, uma atmosfera para abordar essas questões. Na verdade, ela cria situações e coloca personagens em cena de modo a possibilitar que essa personagem principal, Haydn, possa falar. E ela fala com muita revolta sobre a situação dela. Um ponto positivo desse livro para mim foi essa personagem com essa assertividade, né? Ela fala coisas que nós não vemos personagens femininas falarem em livros publicados nessa época. Ela é muito direta e muito irônica e muito amarga com relação à questão da situação dela como mulher, da falta do que ela sente como falta de opção, da pressão que ela sente de ser levada a ferir pessoas para poder exercer o que ela vê como a liberdade de cultivar o dom de compor música, digamos assim. Então ela não vê que ela tem uma escolha livre nessa questão, como os irmãos dela, homens, teriam. Mas eu acho que a autora não usa elementos ficcionais. Então, muito do livro são diálogos entre os personagens e a própria Haydn falando, assim, com muita revolta, muita amargor. E tem pouco enredo, pouca atmosfera. Até na primeira parte do livro tem mais atmosfera, tem mais sátira, digamos assim, na construção da família da Haydn, do que na segunda e na terceira partes. Eu achei que os personagens também são bem planos, assim, tem uma certa, não sei, eles não parecem ser de carne e osso, né? Tem uma certa idealização dos personagens. E eu acho que tem alguns pontos do enredo que a autora poderia ter explorado. Por exemplo, a irmã mais velha da Haydn, Algita, que sai de casa para trabalhar. Em nenhum momento a história da Algita é contada, né? Para contrapor a história da Haydn, né? A Algita fica esquecida, de repente ela aparece de novo na história. E no final também é uma personagem que casa, mas ela casa em uma condição diferente da Haydn, né? Ela primeiro tomou para si a liberdade e a oportunidade de trabalhar, de buscar o que ela queria, que no caso, na verdade, trabalhar com atividade filantrópica, né? Que era até uma questão menos mal vista, mais aceita para a mulher do que, no caso da Haydn, ser compositora de música, né? Então a Algita vai escolher uma atividade que era aceita para as mulheres na época, trabalhar com atividade filantrópica, tem a oportunidade de se desenvolver e só depois é que ela escolhe casar com um homem uma escolha madura, né? Com um homem que também pensa como ela e vai ajudá-la em suas atividades. Eles vão trabalhar em uma espécie de parceria. Há esse contraponto, né, da Algita, que tem essa oportunidade de escolher com mais maturidade o marido, e a Haydn, que na verdade nem escolhe casar, né? É levada a casar por um sentimento de que de repente essa seria uma forma de se libertar das pressões da família, e não era. Então há esse contraponto, mas ele não é trabalhado pela autora, né? A Algita tá sempre assim,
uma sombra da Hadrian. A história dela não é detalhada. E os eventos, eles acontecem meio que de repente, assim, quando a autora precisa que eles aconteçam para que a Hadrian fale alguma coisa que a autora quer que a Hadrian fale sobre a condição das mulheres naquele momento. Então eu vejo isso. Talvez esse livro como uma novela, um conto ou como um ensaio teria dado certo, mas como romance ficou meio que uma salada. Mas o ponto positivo é a assertividade da personagem, que ela fala coisas diretas que você não vê personagens femininos falarem em romances vitorianos dessa época. E também o fato de que o destino dela é diferente dos destinos das personagens que são transgressoras na ficção vitoriana. É um destino meio anticlimático, mas é diferente, né? Ela não será, digamos assim, punida da maneira tradicional como personagens transgressoras são punidas. É isso, então terminei essa minha leitura para o Victober e vou escolher o próximo livro, a próxima leitura. Vamos ver o que eu vou ler em seguida. E até mais. Tchau. Esse romance As Filhas de Danaus estava na minha lista lá de livros vitorianos possivelmente 5 estrelas para mim. Não foi 5 estrelas, tá? Mas eu acho um livro que talvez eu vá reler pela questão histórica. Por ser um livro que retrata diferentes falas, diferentes argumentos nessa questão da situação da mulher. Então, mas não foi 5 estrelas. Agora eu vou mostrar aqui os livros que estão na minha lista de escolha como próximas leituras para o Victober, e vocês me ajudam a escolher a próxima leitura aí. Bom, primeiro é esse aqui, Miss Miles, da Mary Taylor, uma das melhores amigas de Charlotte Brontë. Eu tô bem inclinada a pegá-lo. Uma história de amizade entre mulheres, segue 4 personagens. Tem esse aqui da Charlotte Young, que também estou bem interessada pro desafio da Kate. Também trata da questão da nova mulher, então pode ser um contraponto ao livro da Mona Keat, que eu acabei de ler. Ou então esse aqui, do George Gissing, que trata das mulheres solteiras, numa sociedade em que o casamento tem a centralidade que tinha na época vitoriana para o futuro da mulher, inclusive o futuro financeiro, né? Então acho bastante interessante também nessa discussão aí da nova mulher, do final do século XIX, enfim. Então, qual dos 3 aí vocês leriam? Não sei ainda qual eu vou pegar. Olha,